Shalom, amados irmãos, um bom anoitecer. Que o Eterno derrame nas suas vidas, no meio de cada um de nós, o seu amor, a sua benevolência. Em tempo real, com a nossa querrilar de comunhão. Que todos sejam bem-vindos, em nome de Yahshua Mashiach. Um bom anoitecer a cada irmão, a cada irmã. De antemão, peço a tua permissão, a tua bênção para entrar no recinto do teu lar, na tua sala, na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, que é onde você esteja para esse momento de comunhão. Querida irmã Eli, Shalom, de Yahshua, o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, seus familiares. Bem-vindo em nome de Yahshua Mashiach. E a cada irmão, e a cada irmã que vem chegando aí, para esse momento de comunhão, onde nós iremos aprendermos junto uns com os outros. Querida irmã Zenaide Cardoso, bem-vinda em nome de Yahshua, irmão João Fernando. A Shalom de Yahshua para todos, amados irmãos. Querida irmã Eunice Maria de Franca, forte abraço, querida minha irmã, a paz de Yahshua, que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa. Bom estar com os irmãos mais uma vez nesse momento de comunhão. Que todos sejam bem-vindos em nome de Yahshua. Querida irmã Aline Dias, a paz de Yahshua. Querida irmã Eunice Marinho, a paz de Yahshua, bem-vinda. Querida irmã Lucila Pereira, a paz de Yahshua, minha irmã, bem-vinda. A esse momento de comunhão, a todos os irmãos, a todas as irmãs que vêm chegando aí. O Eterno continue abençoando as vossas vidas, irmã Lourdes Santos, a paz de Yahshua, irmã Michele Lima, bem-vinda, querida irmã, a paz de Yahshua. O Eterno nos abençoe a ti e toda a sua casa. E a cada irmão que vem chegando aí, querida irmã Edmeia, a paz de Yahshua, querida irmã. O Eterno abençoe sua vida, forte abraço, beijo no teu coração. A Shalom de Yahshua esteja com cada um de nós. Oremos que o Pai venha nos inspirar nesta noite, que Ele venha falar através do seu Ruach Kadosh, que Ele venha nos levar uma metanoia a cada tempo que nós temos aqui na terra, que haja uma transformação nas nossas vidas, poderosamente, em nome de Yahshua. Querida irmã Chiquim, paz de Yahshua, meu irmão, querida irmã Maria Odenia, paz de Yahshua, querida irmã, que o Eterno abençoe a cada um de vós. E nesta noite nós estaremos aqui fazendo uma reflexão segundo as Escrituras de vidas transformadas. Qual é o título da querrilar de hoje, irmão Roberto? Vidas transformadas. Querida irmã Delone Nunes, bem-vinda, a paz de Yahshua. Querida irmã Berenice, nosso irmão Hélio, a paz de Yahshua, toda a família, um beijo no coração, forte abraço. Irmã Creuza, Teres, todos irmãos. Aqui chega um pouco lento para mim, mas conforme vai chegando aí, a gente vai mandando um abraço para os irmãos. Mas de antemão, a gente já manda um beijo no coração de cada um de vocês. Só poder estarmos aqui juntos já é uma bênção do nosso Abba Pai. E qual é a temática hoje, irmão Roberto? Vida transformada. Será que as nossas vidas verdadeiramente rumam para esse caminho? Querida irmã Lucileide Santiago, bem-vinda, querida irmã, paz de Yahshua, obrigado por esse momento de comunhão. Que o Eterno abençoe a ti, tua casa, em todo o tempo. Em nome de Yahshua Mashiach. Então a temática da nossa fala hoje é vida transformada. E eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim a cada dia, em todo momento, e olhar e buscar esse diagnóstico individual. Não é ninguém não é ninguém te apontando, não é ninguém vendo as suas falhas, os seus erros, não. É você que tem que diagnosticar se verdadeiramente essa mudança está acontecendo na sua vida, na minha vida, em nome de Yahshua Mashiach. Querida irmã Inês, querido irmão Tiago, a paz de Yahshua, meu irmão, bem-vindo mais uma vez, em nome de Yahshua, na querrilar de comunhão. Querida irmã Alba Varelli, paz de Yahshua, minha irmã, que o Eterno abençoe a ti e toda a sua casa. Então nós vamos lá, irmãos,
nosso tempo é corrido, a nossa fala é muito curta e a gente tem que entender que tempo é preciosidade, principalmente quando nós rumamos nas coisas do Abba Pai, quando nós falamos agora de algo que traz a nossa reflexão. O melhor momento do dia, ao meu ver, é quando a gente tem essa oportunidade de falar das coisas do reino. O almoço foi bom, o dia foi bom, o descanso foi bom, mas não tem momento melhor do dia de cada um de nós quando nós paramos para nós refletirmos nas Escrituras, nas coisas que vêm do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 vai dizer: se és que está em alcha, buscai as coisas que vêm do alto, priorizai as coisas que vêm de cima. Se és que está em alcha. Então precisamos entender isso, e não apenas por falácia, mas ter uma compreensão espiritualmente falando. Querida irmã Ana Tavares, Portugal em tempo real conosco. Forte abraço a cada irmão de Portugal, a cada irmão de Moçambique, que o Eterno abençoe as vossas vidas, a vossa nação, que o Eterno abençoe o solo nacional e as demais nações. Estamos vivendo tempos turbulentos, né? Está um alvoroço na terra e poucos estão dispersos para isso. Querido irmão Wellington, Par de Alcha, a ti e toda a sua casa, um abraço na irmã Regina e os demais que estão contigo. E vamos lá para a nossa fala, vamos lá para a nossa temática mais uma vez, que tem como titularidade vida transformada. Vida transformada. É, irmão Roberto? É o que o Pai espera de cada um de nós. Vida transformada. Roberto, tua vida está sendo transformada? Ou você ainda está com aquelas resmas? Será que você ainda está com legados de outrora que ainda sobressai, que ainda floresce em vossas vidas? Será que as tuas atitudes, será que os teus passos, aonde tu tem colocado as suas mãos, o teu olhar, como é que está, irmão Roberto? Como é que está? Essa é uma fala que eu faço direto para mim. E se você se identifica com isso também, você já começa a agradecer o Pai, porque é Ele que fala através do seu ruar, através do seu espírito. Porque o Pai a cada dia quer nos levar em níveis espirituais para recebermos o selo da aprovação. Então, nós queremos mais uma vez usar a vida de um personagem que eu não vejo outra pessoa melhor para que nós pudéssemos falar um pouco da vida desse moço. Quem é ele, irmão Roberto? Shaul. Você já conhece, você já ouviu falar. Talvez você já conheça alguma coisa da vida de Shaul, mas eu oro, Pai, que o Pai nos leve em águas profundas para que a gente possa entender mais do aspecto desse personagem que hoje, abaixo de Alcha, é uma referência para Querilar do Mashiach. Então, antes de se tornar um dos maiores apóstolos da era Mashiach, Paulo, né, como nós conhecemos na nossa tradução, originalmente chamado como Saulo de Tarso, mas nós sabemos que o nome dele é Shaul. Era conhecido como um feroz perseguidor dos seguidores do Mashiach. Então, como um fariseu dedicado, ele era altamente zeloso pela lei, ele tinha um zelo pela lei de marcha, pelos costumes judaicos, e acreditava que o movimento que surgira naquela época, os seguidores de Alcha, representavam uma ameaça à pureza da emuná de seus antepassados. Então, começamos a entender que ele era um camarada que ele era zeloso pelaquilo que ele acreditava, pelaquilo que ele vivia, pelaquilo que entrou na sua vida como legado de aprendizado. Então, Saulo supervisionava a prisão onde aqueles aldins do primeiro século se encontravam e estava presente na execução do primeiro mártir de Estevão. Estevão morre agora por defender uma emuná nos ensinamentos de Alcha. Sua fama como perseguidor
dos irmãos era tão grande que para muitos ele representava o maior opositor dos seguidores de Yahshua, que agora nascem com uma emunar e convicção daquilo que eles ouviram e testemunharam. A transformação de Saulo, Shaul, é um dos momentos mais significativos da história das Escrituras. O impacto da sua conversão vai além da sua própria vida. E ao passar de perseguidor e defensor, apaixonado, pela sua emuná, pelas suas convicções, Shaul se tornou agora o apóstolo mais prolífico e influente, pregando o evangelho para os Eldim e gentios, fundando guerrilais e escrevendo muitas das cartas que hoje formam uma grande parte do Novo Testamento. Então, de perseguidor, agora ele passa a ser um defensor de uma emuná viva através da sua convicção, daquilo que ele agora está evidenciando. Então, vamos, junto com aquele lá que se reúne agora, explorar alguns aspectos da transformação desse personagem e como sua experiência continua a inspirar e ensinar importantes lições espirituais, principalmente. Veremos como a sua jornada nos ensina sobre o poder da verdadeira conversão, o alcance da benevolência divina e o chamado para uma vida de propósito e missão. Irmão Roberto, característica de uma pessoa verdadeiramente convertida. Ele vai ter agora, no seu interior, um desejo de cumprir um propósito ao nosso Abba Pai a respeito das coisas do reino e vai seguir firme na sua missão. Característica de alguém que verdadeiramente começa a se converter de verdade é que vai arder dentro do seu interior a viver, a ter uma vida de propósito. E o que é uma vida de propósito, irmão Roberto? É uma vida que está em primeiro lugar no topo do priorizar de cada questões do nosso dia a dia. Então, quando eu tenho uma vida de propósito, qual é o meu propósito? O meu propósito é servir o reino, o meu propósito é a cada dia ganhar massa, podemos dizer, espiritual, do entendimento, do temor, do tremor. Eu preciso ter dinâmica na minha oração, eu preciso ter empenho nas leituras diárias, eu preciso orar para que o Pai me dê compreensão espiritual, que abra a porta do entendimento em cada passagem, em cada narrativa de tudo aquilo que as Escrituras me dá como herança. A história de Shaul é uma lembrança de que ninguém está além do alcance do nosso Abba Pai. E que a verdadeira mudança é possível, mamãe? É possível. Quando se encontra com Yahshua de verdade. Não apenas saber do nome de Yahshua. Não, é quando verdadeiramente nós temos um encontro real com Yahshua o Mashiach. Que essas lições da sua vida, da vida do apóstolo Shaul, sirvam de encorajamento, de inspiração para cada um de nós em nossa caminhada espiritual. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós nos deparamos com as passagens bíblicas, de tudo aquilo que é narrativa, de tudo aquilo que é contexto histórico, gera uma esperança no coração do Pai, através do seu Ruach Kadosh, anelado ao nosso Ruach, que nós viemos nos inspirar, nós viemos tirar força onde já não tem mais força para continuarmos a nossa jornada. Você tem que ter
é a compreensão. Você tem que ter a humildade, a simplicidade de entender que essa caminhada que estamos trilhando é uma caminhada árdua, é uma caminhada que vai nos trazer muitas dificuldades. Saiba disso, esteja ciente disso. Não fique pensando que essa caminhada é só flores. Não, nós vamos nos deparar com espinhos, com abrolhos, nós vamos depararmos com pedras de tropeço, nós vamos nos deparar com ambientes, com terrenos áridos, mas nós não podemos desviar, nós precisamos continuar nessa batida, nessa perseverança. Então, antes de se tornar esse personagem tão aprazível que as Escrituras nos aponta, Shaul, ele era conhecido como Saulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso, uma importante cidade do Império Romano. Então, Shaul tinha cidadania romana, mas sua educação e identidade estava profundamente enraizadas na emuná judaica, no seu povo, no contexto histórico, no contexto de todo o aprendizado que ele agora carrega. Ele foi educado sob orientação de um renomado rabino chamado Gamaliel, um dos maiores e respeitados mestres da lei judaica, da lei dos Yaldim, e tornou-se um fariseu, uma seita conhecida por sua estrita observância da lei de marcha. O zelo de Shaul pela lei era intenso, e ele via os Yaldins, os seguidores do Mashiach, emergente como como um sério problema, uma ameaça à pureza e à continuidade da emuná judaica tradicional. Quando ele vê esse disparate, quando ele vê essa pegada daqueles nossos primeiros irmãos do século I, a disponibilidade, a convicção no falar, a convicção no agir, no se comportar, aquilo mexeu um pouco com a estrutura espiritual e com a emuná de Shaul, achando que agora todo aquele movimento que surgir agora poderia colocar em risco toda uma tradição, todo um comportamento, todo um rito que vinham sendo praticados de geração em geração. Porque quando nós começamos a viver verdadeiramente o poder de Ial, através dos ensinamentos de Yaush em nossa vida, as pessoas começam a nos olhar diferente. Algo começa a acontecer ao nosso redor, que muitas das vezes nós não ainda temos a verdadeira compreensão dessas coisas. Porque quando a verdadeira conversão, quando a transformação, ela está acontecendo, isso há um agir no aspecto do mundo espiritual, irmãos. Começa tudo lá. As perseguições, as armadilhas, os laços, sabe? Os levantes, as frontas vêm, porque no mundo espiritual eles começam a ver que algo está acontecendo na vida de cada um de nós. Está acontecendo, talvez na vida de alguns com mais rapidez, talvez na vida de outros com mais lentidão. Uma metanoia. E o que é isso, irmão Roberto, metanoia? Metanoia é uma transformação, em primeiro lugar, dentro de um quadro de consciência. E aí a gente vem para o aspecto espiritual, a gente começa a fazer análise, tirar chapas radiograficamente espirituais da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Então, Paulo, quando ele vê aquilo, Saul, quando ele vê aquilo, aquele movimento, aquela emuná, que talvez
já faltava no meio dos Yaldim, porque eles já estavam praticando os seus ritos já como costume. O maior perigo que nós precisamos estar sempre atento é não fazer as coisas por costume. Ah, eu vou orar porque eu tenho que orar. Isso já é costume. Não, você tem que orar porque você tem que entender que essa necessidade é do teu espírito. A oração simboliza uma linha direta com o Criador. Se você já não tem mais essa dinâmica, se você está fazendo suas orações como pessoa religiosa, você tem que atentar para esse aspecto. Eu tenho que ter um compromisso com a minha vida espiritual, mesmo a minha matéria querendo me levar para outro lado, mesmo a minha matéria manifestando cansaço, desgaste e desânimo, eu tenho que vencer. Como, irmão Roberto? Através do poder, da força da minha mente. Não, eu tenho que mostrar que eu tenho que ser mais forte. Porque a Escritura vai dizer que em Alcha nós somos mais do que vencedores. Então não tem cansaço, não tem abatimento, não tem enfermidade, não tem problema que vai nos fazer paralisar a esse se lançar que é necessário em cada amanhecer das nossas vidas. Então, Shaul agora ele está preocupado, então ele parte para esse lado da perseguição. Saulo rapidamente se tornou agora conhecido por sua implacável perseguição àqueles irmãos. Ele, não, quero perseguir esses irmãos aí, porque esses irmãos, eles estão manifestando uma emuná aí que está incomodando toda a comunidade de Yaldim tradicionais e costumeira. Então, ele vai partir para essa esfera de perseguição. Ele estava presente na execução de Estevão, o primeiro mártir, dos Yaldim que manifestava a sua emuná em Alcha. Aprovou sua morte, seu zelo era tão grande que ele viajou de cidade em cidade caçando os irmãos, prendendo-os, trazendo-os de volta a Yalchalã para serem julgados. Para os primeiros irmãos daquela época, a sua verdadeira ameaça, a sua sobrevivência. Ele era uma ameaça à sobrevivência daqueles irmãos. Eu fico imaginando aqueles irmãos. Que situação, né, irmão? Hoje a gente vê tantas pessoas enfraquecidas no meio de nós devido aos problemas. Ah, irmão Roberto, estou sendo perseguido. Não está nada, irmão. Você não sabe o que é uma perseguição espiritual por você defender uma emuná. Você tem pessoas que não gostam muito de você, que não se simpatiza com você, não gosta do teu jeito de falar, do teu jeito de ser. Essas coisas sempre aconteceu. Talvez pessoas que tenham inveja da sua vida, como você é. Tem muitas pessoas que são carismáticas, tem muitas pessoas que têm fácil comportamento de lidar com as pessoas, tem facilidade de se enturmar. Talvez isso causa um desgaste, um incômodo para muitas pessoas. Talvez lá na minha casa nem todos professam a mesma fé. Essas são as nossas lutas aí que a gente fala que é perseguição. Nós precisamos amadurecer e parar com esse chororô, parar com essa fala que isso até é vergonhoso. Nós sabemos do problema da nossa casa, eu sei. Nem toda a minha casa serve, a Yalcha. Proclamam a Yal como eu proclamo. Mas isso não é motivo de eu ficar atribulado, ficar irritado ao ponto de ter um desgaste emocional e espiritual, e por que não dizer psicológico. Então, para Shaul, não, eu tenho que perseguir. Qual era a perseguição? Era prender e matar. Alguém está te perseguindo para te prender e para te matar? Se isso não está acontecendo, então isso não é perseguição. Você e eu estamos vivendo como as Escrituras mesmo dizem em Carta aos Romanos, capítulo 8, como o Shaul falou, muitos de nós estamos passando por uma momentânea tribulação. E isso nem se compara com o peso do favor, da benevolência do Abba que há de se manifestar a meu e seu favor. Então aprendemos
e sejamos irmãos da primeira fileira, homens e mulheres corajosos, para esses desafios que a vida muitas das vezes nos impulsiona. Para esses desafios que muitas das vezes a vida nos propõe. Era diferente, irmãos. Aqueles irmãos eram perseguidos ao ponto das suas vidas correrem risco de morte, e como muitos deles morreram mesmo. Morreram. Se você pegar a história do mártir, pesquisa isso, você vai ver quantos irmãos, irmãs e famílias inteiras foram decapitados, jogados nas arenas para que leões devorassem-os, dentro das fornalhas, sem falar nos instrumentos de tortura que essa galera do primeiro século e outros séculos passaram. Nós estamos vivendo hoje aqui, sabe, irmãos? Nós estamos vivendo aqui hoje uma maré mansa. E que é isso? Uma maré mansa. Sabe? Hoje vem tudo na sua mão aí, ó. Iau, iauxa, você tem uma Bíblia, você tem uma família, você tem uma casa, você pode estar até passando por algum momento, de sufoco, alguma batalha, mas isso não é perseguição. Perseguição é o que eu estou narrando para vocês aqui, através da vida de um personagem chamado Shaul, que ele fez isso na sua ignorância. Então, para Shaul, essa perseguição era apenas uma ação de ódio ou violência gratuita. Ele, sinceramente, acreditava que estava servindo a Iau, ao proteger a emonarca judaica daquilo que ele via como uma heresia perigosa. Para ele, aqueles irmãos representavam uma ameaça e a integridade da lei e das tradições judaicas. Então ele emplacou essa perseguição por causa disso. Então Saulo de Tarso, que nós conhecemos como Shaul, com autoridade dos líderes religiosos de Al-Shalã, estava determinado a acabar com o movimento daqueles irmãos. E como, irmão Roberto, com essa perseguição, ele havia obtido cartas de autorização para viajar até Damasco, uma cidade onde muitos irmãos estavam se refugiando, com o objetivo de prender aqueles seguidores que caminhavam com o Machia e levá-los de volta a Al-Shalã para julgamento. E o julgamento era a morte, meu irmão. Era o julgamento, irmão, era julgar e espada, ou se não arena, e etc. Sua missão era clara: intensificar a perseguição, erradicando o que ele acreditava ser uma heresia, que ameaçava a pureza da emonarca judaica. Shaul estava convicto de que estava agindo a favor, em nome de Iau, ao defender a tradição e a lei de marcha. Você vê? E o pai lá de cima só olhando a determinação desse moço. Tem gente que tem tanta disposição na vida para tantas coisas, mas quando chega a hora de servir o reino, começa a molezinha. Quando chega a hora de verdadeiramente servir aquele a qual nós fomos gerados, criados, guardados até a data presente para servirmos, começamos com as nossas desculpas, começamos com as nossas mazelas de desculpas e desfechos para não viver uma vida de propósito dentro daquilo que o reino exige de cada um de nós. No caminho para Damasco, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Shaul e seus companheiros viajavam, uma luz brilhante, você conhece o texto, está lá em Atos dos Apóstolos, mais forte do que o sol, envolveu Shaul, fazendo-o cair por terra, e nesse momento ele ouviu uma voz que dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Confuso, Shaul perguntou: quem és tu? Quem és tu? E a resposta foi clara: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versículo 4 e versículo 5.
você encontra essa narrativa. Este encontro sobrenatural marcou o ponto da virada da vida de Shaul. Qual foi o ponto da virada da minha e da sua vida? O que nos levou verdadeiramente a esse encontro com Yahshua através do Ruach Kadosh? O que eu andava fazendo e o que você andava fazendo? Quais eram os teus desígnios e propósito, mesmo vivendo caminhos tortuosos, muitas das vezes caminhos errantes, praticando as obras das trevas? Você deve se lembrar, isso é particularidade de cada um de nós. Eu não fui levado até Yahshua por um entusiasmo de alguém, por alguém que conheceu os nomes e ministrou um nome para mim. Isso fica muito superficial. Eu preciso viver experiências sobrenaturais. Eu preciso viver essa essência. E isso não é uma regra. Isso é um desejo que todos nós devemos manifestar dentro de cada um. Nós precisamos. Como é que eu vou me manter vivo espiritualmente, irmão Roberto? É praticando ritos e tradições religiosas. Não adianta eu estar falando do sistema se a minha vida, sabe, o meu comportamento me leva às mesmas práticas de uma pessoa religiosa. Não, eu preciso avaliar isso com muito carinho e com muito cuidado. Shaul vivia práticas religiosas. Ele defendia uma bandeira que ele acreditava que aquela bandeira jamais poderia ser tirada do mastro. Então agora ele emplaca uma perseguição sobrenatural. Sobrenatural, irmão? Sobrenatural. Sobrenatural. Mas o que ele não sabia é que o Pai, ele está no controle da vida de cada um de nós. E aí no dia determinado, na hora que estava estabelecido, ele agora tem esse encontro com Yahshua. O Pai proporciona a ele um verdadeiro encontro. Após esse encontro, Shaul agora ficou cego. A luz que ele havia visto era tão intensa que ele não podia mais enxergar. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que acontece através dessa narrativa, do relato, é que ele fica cego. E essa cegueira, ela pode nos trilhar para dois aspectos. Uma cegueira realmente na matéria, ele ficou cego, não conseguia enxergar um palmo à frente do seu nariz, e uma cegueira espiritual. O Pai agora cega ele das coisas terrenas, das coisas mundanas, talvez de tudo aquilo que atrapalhasse ele verdadeiramente ver essa luz. E quando nós vemos essa luz tão brilhante, essa luz tão real, que na verdade nada mais, nada menos é a presença de Yahshua Mashiach através do Ruach Kadosh nas nossas vidas, que nos faz ter uma cegueira para todo o aspecto terreno. O que diz? Carta aos Romanos, capítulo de número 12, e no verso de número 1 e 2, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela benevolência de Yahweh, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, Kadosh e agradável a Yahweh, que é a vossa adoração lógica, racional. Aí no verso 2 ele vai acrescentar: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Abba. Aleluia! Tem que haver uma transformação, tem que haver um impacto espiritual na nossa vida. Há os nomes, aleluia, há o nome de Yahweh, aleluia, o nome de Yahweh. É só isso, só, mais nada. O que está acontecendo de novo na sua vida que está impactando pessoas? O que está acontecendo de novo na minha vida que está impactando a esfera espiritual? Isso você responde para você mesmo. Nós estamos aqui batendo um papo, nós estamos aqui em horas
já contadas, corrida no Kairos dial, não é no nosso crono. Não é no nosso crono. No nosso crono, os dias voam rápido, as horas voam rápido. Mas no Kairos do nosso Pai, no tempo dial, no tempo sobrenatural, as coisas estão acontecendo e nós não temos muito tempo para ficar ainda olhando a morte da bezerra. Precisamos ter rápido, sabe? Ter rápido um giro para dentro de nós e analisarmos o nosso aspecto espiritual da nossa caminhada. Foi isso que aconteceu com Shaul. Ele ficou cego agora. A luz e a voz de Alcha revelaram a verdade de que Shaul, ao perseguir os irmãos, estava de fato perseguindo o próprio Alcha. Sabe, eu não posso entender quantos irmãos aí que ficam perseguindo outros irmãos, querendo defender teses ou linhas teológicas que criam para si próprio e quer enfiar de goela abaixo a algumas pessoas. E quando você não aceita essa filosofia, você passa a ser odiado. Você passa a ser perseguido nesse aspecto de ódio, de maledicência. Quantas pessoas, infelizmente, com muita tristeza no meu espírito, no meu ruar, eu declaro isso. Sabe, mas como estamos numa live de tratamento, numa live de crescimento, precisamos entender se verdadeiramente o Ruach Kadosh está na minha vida. Se verdadeiramente o meu comportamento, em toda a minha maneira de viver, condiz se realmente eu estou tendo vida transformada. Após esse encontro, Shaul ficou cego. A luz que ele havia visto era tão intensa que ele não podia mais enxergar. Seus companheiros de viagem o ajudaram a chegar até Damasco, onde ele ficou cego por 3 dias, sem comer ou beber, mesmo em uma profunda crise espiritual. Sabe que o pai levou ele? Sem comer, sem beber, 3 dias. Dá para você entender? O pai levou ele em profundidades espirituais. Ó, vou zerar tudo da sua matéria. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber e 3 dias sem ver a luz deste mundo tenebroso. Paulo ficou ali recolhido. Shaul ficou ali recolhido, sendo tratado espiritualmente, se quebrantando, vivendo uma das maiores experiências espirituais que as Escrituras me mostram. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem ver a luz do dia. Tem gente aí que não aguenta jejuar 2 horas, 3 horas, que está dando vertigem. Está tendo, sabe, irmão, moleza. Tem gente que não consegue, sabe, consagrar sua vida por um aspecto, por um tempo maior. E como é que eu e você vamos ter experiências espirituais que nos leva a nos enraizar na nossa convicção com a nossa emuná? Durante esse tempo, Shaul teve que lidar com total dependência de Al. Sua cegueira física simboliza sua cegueira espiritual. Ele havia sido fervoroso em sua religião, mas não enxergava a verdade sobre Yahshua, o Mashiach. Agora, desprovido da sua visão, Shaul agora precisou confiar completamente em Yahweh para sua cura e orientação. Aleluia! Aleluia! Você quer ter visão espiritual? Você quer ter visão verdadeiramente do Shamaim? Você precisa ficar cego das coisas desta terra. Você precisa verdadeiramente viver os cuidados. Como é que a gente faz com uma pessoa que não enxerga, hein, irmãos? Como é que faz, hein? Você segura na mão daquela pessoa que tem essa deficiência visual e você conduz aquela pessoa. Não é isso, irmãos? Quando nós ficamos cegos para este mundo, quando essa cegueira espiritual
ela vem sobre nós, que nós olhamos para este mundo e já não nos encantamos com nada que tem nessa terra, esse é o momento que o Abba agora começa a segurar nas nossas mãos e caminhar conosco. Lília, agora eu seguro nas tuas mãos e caminha comigo. E você sabe que caminhar com o Ial, você caminha seguro. Caminhar com o Abba, você caminha seguro. Vê a luz que o Abba quer que nós enxergamos é melhor do que ver. Tudo isso que essa esfera terrena nos mostra para nos seduzir, para nos levar ao declínio, para nos levar à queda, para nos levar à enfermidade espiritual. Essa experiência dessa cegueira e dependência marcou o início da transformação de Shaul, da vida de Shaul. O mesmo homem que partiu de Al-Shalã com a intenção de perseguir aqueles irmãos, estava agora vulnerável e necessitado da benevolência divina. Sua cegueira física seria temporária, mas o impacto desse encontro o levaria a enxergar a verdade de Al-Shah de forma definitiva. Oh, aleluia! Quando eu saio de uma cegueira da religiosidade, quando eu saio de uma cegueira de todo o sistema governamental, mundano, religioso, né? Quando eu saio, quando o Pai me cega para essas coisas, como tem feito, né, irmãos? Nós já falamos várias vezes aqui do nosso tempo de caminhada no sistema. Quando o Pai me fez, ó, você está cego, meu filho. Você está cego, servindo a religião, se dedicando à religião. Agora eu vou abrir os teus olhos espirituais para você ver a quem verdadeiramente você tem que servir. A quem verdadeiramente você precisa se lançar. Definitivamente. Quantos irmãos que estão no meio de nós que professam o nome já de Al e Al-Shah, mas vivem ainda rensma, vivem ainda como se estivesse vivendo dentro de um sistema religioso, dominado e sendo deixado dominar-se. Não, irmãos, precisamos ter um impacto desse verdadeiro encontro, como nós estamos aqui contando um pouco do contexto histórico na narrativa da vida de um personagem que mudou. Lembra-se do título dessa Kehillah? Vida transformada. A pergunta que não cala dentro de mim: Roberto, a tua vida verdadeiramente tem sido transformada? E eu faço essa mesma pergunta para os meus irmãos e para minhas irmãs, como amigo aqui, como irmão, como ajudador da edificação do corpo do Mashiach. Essa pergunta é você que tem que responder para você mesmo. Lembre-se que eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para apontar ninguém, porque eu não tenho esse direito de fazer isso. Simplesmente nós estamos aqui nos confrontando através de exemplos de pessoas que viveram uma verdadeira experiência espiritual e as suas vidas verdadeiramente foram transformadas. Após um encontro dramático que Al-Shah proporcionou a Shaul no caminho para Damasco, Shaul agora foi deixado cego e em profunda crise espiritual durante 3 dias, e ele permaneceu sem visão. Então, algo precisa acontecer. Agora o Pai vai mostrar para Shaul quem ele usa, quem ele quer usar, quem verdadeiramente tem vida transformada. Porque é bom você ser instrumento de Al e de Al-Shah quando você tem exemplo de vida transformada. Quando o Pai olha para você e fala: esse vaso aqui é um vaso honroso, é um vaso de honra que eu quero usar. Porque de passo em passo de ovelha, vejo a transformação da sua vida. Lembre-se que a obra só vai ficar completa na minha e na sua vida no dia que nós sairmos desta matéria e acontecer aquilo que as Escrituras dizem. E naquele momento nós seremos transformados. Mas o Pai vai exigir de cada um de nós uma porcentagem verdadeiramente que comprove
que as nossas vidas estão sendo transformadas, impactadas pela verdade do Evangelho. Ananias, mais um personagem que vai entrar agora, compreensivelmente ficou receoso. Por que, irmão Roberto, ele ficou? Porque Ananias, não tenho dúvida que muitas das vezes também teve que meter o pé, fugir, se esconder, porque ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia muito bem quem era Shaul, sabendo da reputação de Shaul como perseguidor daqueles irmãos, mas em obediência a Ial, ele foi até Shaul. Ao chegar, Ananias impôs suas mãos sobre ele, chamando-o de irmão. Olha só, chamando-o de irmão. Que é isso, irmão? Visão espiritual. Ele agora, em outrora, ele via um perseguidor. Quando ele recebe a orientação do Abba, através do Ruá, para ir até Ananias, quando ele chega até Shaul, ele vai se dirigir com essa fala, o quê? Irmão. Obedecendo aquilo que Ial o determinara, ele foi até Shaul. Ao chegar, Ananias impôs suas mãos sobre ele, chamando-o de irmão e dizendo que Ial Shaul Mashiach havia enviado para que ele recobrasse a visão e fosse cheio do Ruach Kadosh. Oh, meu Pai, aleluia, que maravilha, né, irmãos? Que nessa noite as mãos do soberano esteja sobre cada um de nós, para que venhamos ter verdadeiramente visões espirituais. Visões do reino. Nesse momento, algo como escamas caiu dos olhos de Shaul, e ele recuperou a sua visão. Foi agora emergido imediatamente como símbolo de sua nova vida em Ial Shaul Mashiach. O que é a imersão, irmão Roberto? Eu não queria nem falar mais, mas vou ter que falar. A imersão é um ato simbólico, irmãos. E muitos ignoram agora. Eu agora aceitei Yalcha, não preciso mais ser emergido. Conversa da carochinha. A imersão é um ato, é uma profissão de fé ao mundo físico e ao mundo espiritual. No mundo espiritual, nós sabemos que nós já fomos emergidos em Yal Shaul Mashiach. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas as pessoas que não conhecem o teu testemunho, elas precisam visualizar no campo, na esfera terrena, que você agora vai fazer uma profissão de fé. Então, o que está acontecendo aqui agora é o quê? Dizendo que Yal Shaul Mashiach havia o enviado para que ele recobrasse a visão e fosse cheio do Ruach Kadosh. Nesse momento, algo como escamas caiu dos olhos de Shaul e ele recuperou sua visão. Foi emergido imediatamente como símbolo de sua nova vida na caminhada com Yalcha. Entendeu agora aí, irmãos? Entendeu agora aí? Para essas pessoas que rebatem aí, que falam que não precisam ser emergidos. Entendeu isso aí? A imersão terrena, ela é uma simbologia. Ela é uma profissão da sua emuná no Mashiach. A obediência de Ananias foi crucial para a cura física e espiritual de Shaul. E também para a confirmação da sua missão. Ananias foi instrumento através do qual Ial deu a Shaul a confirmação de que ele havia sido escolhido para ser o porta-voz do Evangelho do Reino aos gentios. Um papel que ele aceitaria com paixão e dedicação. Oh, meu Pai, você entende a sua chamada? Você entende aquilo que Yalcha te chamou, te separou para fazer? Então faça com zelo. Faça com excelência. É fácil, irmão Roberto? Claro que não é. Claro que não é. O desafio de Shaul levar a Ásia Menor a palavra que liberta, a palavra do reino, não foi nada fácil. Eu podia falar aqui boa parte da noite
usando a vida desse personagem aqui, várias coisas que aconteceu com ele. Só que o nosso tempo aqui é curto demais. Eu não tenho um tempo aqui extenso para falar aqui para os irmãos. Eu estou falando aqui o que o Abba me deu. Eu estou só pincelando aqui, meus irmãos. Porque aqui tem fala, sabe, para metro, como diz alguns irmãos segundo seus costumes. Sabe? É muito profundo, mas ele agora veste a roupagem, porque mediante uma experiência que impactou a sua vida, não tem mais nada, não tem mais ninguém, não tem mais morte, não tem mais chicotada no lombo, não tem mais fofoca, não tem mais nada que parou a vida de Shaul. Ele falou, eu vou embora. Ao ponto que nada parava a vida daquele camarada, que ele vai confessar lá para Timóteo, em uma das suas cartas, ele falou, Timóteo, olha só, já com a idade avançada, né, a sua carreira brilhante, sem ouro guardado, sem conta no banco, sem herança terrena. Qual é a herança dele? Qual foi o tesouro dele? Tudo espiritual. Tudo espiritual. Tudo espiritual. Um cara que abandonou tudo. Sabe? Um cara que, sabe, ele falou lá, ó, de tudo que eu aprendi teologicamente, sou grato lá pelos ensinamentos da Torá, né? Sou grato, sabe? Por todos os ensinamentos de Gamaliel, por tudo que, sabe, a Kadosh Baruch trouxe como conhecimento à minha vida, mas agora, mediante aquilo que foi revelado para mim, eu tenho isso como esterco. Não tinha prata, não tinha ouro, não tinha dinheiro, não tinha jatinho, não tinha fazenda, não tinha gado, não tinha bens materiais. O que ele tinha, irmão Roberto? Uma herança espiritual. Uma herança espiritual. Qual é a minha herança, irmão Roberto? É espiritual. A minha herança não é a merreca que eu tenho guardado, você tem guardado, aquele, sabe? Não é nada disso. A herança tem que ser uma herança espiritual. Ao ponto dele chegar lá para Timóteo e vai dizer, Timóteo, olha só, tu não sabe o que aconteceu. O que foi? O que foi? Saulo, o que foi? Ele vai dizer, olha, eu recebi uma revelação que eu vou partir dessa terra. A minha morte vai ser um espetáculo, vou ser entregue como libação. Libação quer dizer, no hebraico, festa, espetáculo. Ele ia servir de escárnio, as pessoas iam rir na morte dele. Mas ele falou, mas não tem problema não, não se abala com isso. Eu estou falando para você porque você já está maduro, você pode ouvir essas coisas aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você, ó. Completei minha carreira. Eu vou morrer, sabe por quê? Porque eu completei a minha carreira. Combati o bom combate da minha emuná. Cada desânimo eu vencia, cada frustração eu vencia, cada perseguição eu vencia. Sabe? Cada calúnia, cada dedo que se levantava eu venci. Combati o bom combate da emuná. Guardei ela. Completei a carreira. Guardei ela, agora estou pronto. Estou pronto para receber, sabe, o justo prêmio, que é a herança espiritual, que é um lado do meu Abba Pai. É um lugar onde nada e nem ninguém, sabe, pode tentar negociar, barganhar esse lugar que, segundo as Escrituras, segundo o sacrifício do madeiro, está me proporcionando. Não é a dor, não é a decepção, não é essa pessoa que te decepcionou, não é esse teu marido chato, não é essa tua esposa chata. Então vá à vontade, tá, meus irmãos? Aqui a gente está entre família, sabe? Não é esse irmão chato que te persegue, que não gosta de você, que não fala contigo. Não é esse vizinho que faz fofoca da sua vida, que pode fazer você desanimar. Você tem que ficar firme. Você tem que ficar firme. Se você verdadeiramente quer ter a tua vida transformada, você não pode sair desse caminho. A transformação de Shaul é um dos exemplos mais poderosos da benevolência de Al, segundo as Escrituras.
Sua vida nos mostra que ninguém está além do alcance da benevolência divina. Shaul era um homem dedicado a destruir, perseguir aqueles irmãos, mas Yahweh o escolheu para ser um dos maiores apóstolos do Evangelho. Se para mim é o maior, para mim é o maior. Está cheio de pessoas que se titularam aí apóstolo, mas não passa de Nutella. Se abraçam com essa vaidade de cargos eclesiásticos, né? Uma hierarquia que herdaram de Roma, e acham-se o bambambam. Mas o apóstolo Shaul, entre os apóstolos de Yahshua, para mim foi o maior. Abaixo do mestre Yahshua, é um modelo de exemplo de vida. Quando eu estou meio caidinho, meus irmãos, eu gosto de ler a biografia de Shaul. Comprem esse livro, um livro muito importante para crescimento espiritual. Quer se levantar espiritualmente? Comprem, vão numa Bíblia, sabe, numa livraria, perdão, ou se não baixa, já deve ter aí para baixar em PDF. Biografia de Paulo. Você vai ficar impactado. E não é motivo para ninguém desanimar, não é motivo para ninguém ficar aí com essa cara de sofrimento. Se você quer ter vida transformada verdadeiramente, você precisa continuar trilhando esse caminho. Shaul, em suas cartas, sempre reconheceu que sua chamada e transformação foram obras da benevolência de Yahweh e não do seu próprio esforço. Sabe, irmãos? O Eterno, ele está trabalhando na sua vida, ele está trabalhando na minha vida. Filipenses vai dizer, fiel é aquele para terminar a boa obra que começara. Sabe? O Eterno está me esculpindo. O Eterno está te esculpindo. É o Eterno, irmão. É tudo. Você e eu não temos mérito de nada. Se você está sobressaindo em algumas coisinhas do reino aí, agradeço o Abba, porque o mérito não é teu. O que eu tenho então, irmão Roberto? É só se deixar se colocar na mão do olheiro. Deixa ele trabalhar, deixa ele arrancar esses espinhos das nossas vidas. Sabe? Você pode até gemer, mas não sai das mãos dele. Deixa ele te esculpir, deixa ele te trabalhar. Ainda que você tenha que ficar 3 dias sem comer, 3 dias sem ver nada aqui na terra, mas quando você voltar a ver, quando você começar a voltar a comer, só vai vir alimento espiritual que vai nutrir a sua alma, vai fortalecer o seu espírito e vai mortificar a sua matéria. Foi isso que aconteceu com Shaul. Já estou terminando. Gostaria até de falar mais, mas não vou falar não. Vou respeitar aqui essa nossa linha de tempo aqui. Mas eu estou com vontade de falar mais. Mas eu vou segurar a onda aqui. Deixa para o próximo evento aí, o Pai, ele vai nos proporcionar aí uma fala, sabe, mais abrangedora. Então eu vou terminar. A vida de Shaul exemplifica o poder da redenção. E ao tomou alguém que estava profundamente envolvido em atos de violência contra seus seguidores e o transformou em um dos maiores evangelistas da história. Essa história, esse contexto histórico de transformação não é apenas um exemplo, irmãos. Não é apenas uma história ou um contexto histórico, mas uma lembrança contínua de que, independentemente de quão longe alguém possa parecer estar de algo, sua benevolência tem o poder de transformar qualquer vida. E para finalizar, a conversão de Shaul nos lembra que o chamado de Yahweh é poderoso e redentor, e que a benevolência do nosso Abba Pai pode reescrever qualquer história de qualquer pessoa, trazendo vida e propósito onde antes havia
oposição e escuridão, agora a dedicação e a visão espiritual. E quando há dedicação e quando há visão espiritual, não tenha dúvida, começamos a entender que a nossa vida agora tem sentido. Começamos a entender agora que agora a nossa vida começa a ter sentido. Porque viver nessa terra para não servir o reino é passar aqui inutilmente. A Escritura vai dizer que a árvore que não frutifica, ela só serve para uma coisa, ocupar a terra inutilmente. A pessoa escolhida por Ial, levantado pelo Abba Pai através do Ruach, foi só para bater no peito aí e dizer, eu conheço os nomes. Irmão Roberto, eu conheço Ial, conheço Alcha, faço parte de Filadélfia Viva, mas ainda não tem a sua vida transformada. Então o Evangelho, a verdade, os relatos das Escrituras, contextos históricos, é para quê? Só para você adquirir sabedoria? Só para você adquirir conhecimento? Não, irmãos. É para que a gente reflita ali e venha vestir a roupagem desses irmãos, para que verdadeiramente possamos bater no nosso peito e dizer, olha, eu tenho uma vida de propósito. Tem, irmão Roberto? Tem. Qual é a tua vida de propósito? É servir o reino. E quando eu sirvo o reino, eu englobo todo mundo. Quando eu tenho uma vida de propósito em seguir o reino, eu abençoo a minha casa, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo meus amigos, eu abençoo as pessoas que estão próximas de mim, eu abençoo até o meu inimigo, que se coloca como inimigo, porque inimigo eu entendo que eu só tenho um, o diabo, que não gosta de mim, mas o resto não é inimigo. É o que é então, irmão Roberto? Opositor. Está mexendo com pessoas que não deveria mexer, está mexendo com a irmã que não deveria mexer, está mexendo com o irmão que não deveria mexer. Quem são essas pessoas, irmão Roberto? São inimigo? Não, inimigo só tem um, diabo. Essas pessoas são opositoras, que se colocam como opositores. Mas entrega na mão de Alcha, ele sabe como fazer. E nessa noite, na sua particularidade, lá no seu quartinho do silêncio, no seu quartinho do secreto, na sua linha direta, depois que você ouviu essa fala, essa mensagem, você vai lá e fala, Pai, a minha vida verdadeiramente está sendo transformada. Eu preciso ter esses diagnósticos. Né? Você tem que ter esses diagnósticos. Não é as pessoas. As pessoas só vai ser a cereja no bolo quando falar, nossa, fulano, como você está diferente. Sabe, olha, irmã Ana Tavares, eu vejo um brilho diferente. Irmã Simone, eu vejo algo diferente na sua vida. Irmã Sônia, irmã Eli. Sabe, irmão Elton, poxa, você é diferente. Irmão Sérgio, eu estou vendo algo diferente. Isso é só a cereja do bolo. Porque as pessoas estão vendo na luz física, na esfera terrena, que você, o teu comportamento está sendo muito diferente. Sabe, irmã Maria Odeni, esse é o nosso propósito, de verdadeiramente deixarmos sermos transformados pelo poder do Evangelho. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Shaul. Sabe, ele, naquilo que ele fazia, que achava que era certo, o pai falou, é aí que eu vou pegar esse cara, é aí que eu vou trabalhar poderosamente, e ele vai ser um referencial, para o propósito, ele vai ser um referencial para o meu propósito. Vou orar. Vamos orar, irmãos?
Se você ouviu essa mensagem, se você se identifica com essa fala, vamos orar junto. Eu preciso ter vida transformada para que eu possa viver uma vida de propósito. Não se engane. Você só pode ter uma vida de propósito com as coisas do reino se a sua vida estiver em processo de transformação. Não se engane. Você só pode ter uma vida de propósito verdadeiramente com as coisas do reino se você estiver num processo de uma vida transformada. Vamos orar juntos? Eu vou orar daqui. Eu gostaria de que você que está acompanhando essa live em tempo real, que você fizesse essa oração do seu jeito aí. Eu vou orar aqui e você ora aí. Mas eu queria pedir que ninguém deixasse de não orar. O momento é esse, eu sinto algo sobrenatural. Eu sinto a presença do Ruach Kadosh. E eu gostaria de pedir o Abba que acelerasse esse processo, que nos transforme verdadeiramente naquilo que precisamos ser transformados. Entramos na tua presença, ó Abba, clamando por benevolência, clamando não por ouro, nem por prata, nem por dinheiro, nem por bens materiais, mas clamando por um milagre, uma metanoia, um desarraigar de tudo aquilo que é terreno, para termos uma vida transformada espiritualmente em todos os aspectos do nosso falar, no nosso andar. Sabe, venha sobre nós o teu reino, cumpra-se a tua justiça em cada um de nós, nos transforme, assim como aconteceu com tantos filhos teus de outrora. As Escrituras nos mostram quanto esses irmãos foram transformados pelo poder da tua presença. Nos transforma nessa noite, por favor. Venha sobre nós agora, ao deitarmos, na calada da madrugada, ao despertarmos, Pai. Nós somos a sua herança, Pai. Nós somos ovelha do seu pastoreado. Nós clamamos pelo nosso pastor Yahushua, aquele que nos leva em pastos verdejantes. Lava-nos e ficaremos mais alvo do que a neve. Purifica-nos com o ísopo, para que a alegria da tua salvação seja de constante na nossa vida. Nos faça obreiro aprovado em todos os aspectos das missões, de tudo aquilo que tu determinou na vida de cada um de nós para que seja cumprido em tempo de vida terrena, Pai. Nos prepara para o encontro que já está marcado aí no Chamaim. As horas se avançam. Nos ajuda, por favor. Perdoa os nossos pecados. Se ofendemos alguém, eu quero te pedir perdão agora. A cada irmão, a cada irmã, me perdoe, meu irmão, me perdoe, minha irmã, em nome de Yahushua Mashiach. Venha sobre nós com a tua pureza, sabe, com a tua luz, Pai, que nos faça resplandecer em todo momento de treva da nossa vida. Segura nas mãos de cada um de nós, cura os enfermos na noite de hoje, os atribulados no seu espírito, os que estão cansados, os que estão contristados, os que estão caídos, abatidos, levanta nessa noite, pelo poder do Ruach Kadosh. A cada irmão que orou, Pai, com sinceridade no seu coração, com simplicidade, porque somos um povo simples, Pai. Não existe maior no meio de nós, somos iguais. Estamos todos buscando a estatura de uma pessoa perfeita, como a tua palavra diz, olhando para o autor consumador da nossa imonar, que é Yahushua Mashiach. Abençoa teus filhos, quer que onde esteja, nos quatro cantos da terra, e nos encha da tua benevolência. Nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, na tua presença, em nome de Yahushua, o Mashiach. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Fique na Shalom de Yahushua. Obrigado pela sua companhia. Que essa palavra possa ter nos ajudado.
e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração, amo a cada um de vocês de coração. Tá bom? Que o Eterno continue derramando do seu amor e da sua benevolência em vossas vidas até o nosso último dia de alento nessa matéria caída. E o nome do nosso Abba Pai venha a ser enaltecido na minha e na sua vida, enquanto aqui tivermos. Beijo no coração. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço. Tamo junto.